Hoje é dia 16 de novembro de 2024. Eu tenho o grande prazer, a honra de receber aqui Eduardo Campos. Ele é professor, fundador do Museu Minas do Gogô, membro da CAN, nosso amigo aqui. Muito obrigado, Eduardo, por você ter vindo aqui. É um prazer recebê-lo aqui. Tá? Prazer. Muito alegre com sua presença aqui no jornal. E eu falo que você é uma das pessoas que inspiram Mariana. Inspiram a pensar diferente, fazer diferente, e não espera apenas as autoridades fazer. Então, a sua atuação aqui, de certo, você foi homenageado pela Câmara de Mariana já algumas vezes, pelo esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouco, Eduardo, sobre sua trajetória. Como você chegou aqui à sua profissão, a ser professor de arte, restaurador, como você chegou até montar um museu, fundar um museu, que não é uma decisão fácil. A gente fala que o museu é uma tartaruga, a tartaruga ela mora na casa, o museu está onde você vai, você representa o museu, Isso. Então, podia falar um pouco da sua trajetória para os nossos, quem está nos assistindo. Olha, é um prazer estar aqui, no novo estúdio aí da Jornal Espírito, e podendo estar conversando com você mais uma vez. E, para mim, a minha trajetória, como no mundo da arte, no mundo da cultura, eu começo com meus 15 anos de idade, por volta dos 14, 15 anos, e aprendendo a arte do entalhe aí com meu primo Silvio André dos Santos, inclusive comprei minhas primeiras ferramentas a partir de uma venda da minha bicicleta. Eu vendi minha bicicleta para comprar as ferramentas e começar a fazer meus primeiros trabalhos. E, a partir daí, fiz parte de várias ONGs ligadas à arte, como o Asa Líder. Depois passei pela FAOP, pela Fundação de Arte de Ouro Preto, como aluno. No SEDAC, ajudei a estruturar o pavilhão das oficinas de arte e artesanato nos anos 90. Depois fiz faculdade de Belas Artes, onde eu fiz licenciatura. Após formado, comecei aí um trabalho com o Dom Luciano, que foi a estrutura onde hoje é a Escola de Artes e Ofícios de Mariana. Aquela estrutura ali, nós montamos nos anos de 1999, junto com o Dom Luciano, um projeto, um projeto que vem dentro da filosofia aí do Jair Inácio, junto com o Turinã Inácio, o Júlio Barros, que eram discípulos de Jair Inácio. Então, Dom Luciano propôs montar aquela oficina lá de arte e ofício, voltada para a restauração. Então, nós fundamos a Escola de Arte e Ofício São José e montamos aquela estrutura que está lá até hoje, que hoje está sendo reaproveitada por um outro projeto, um outro pessoal. Mas quem fundou aquilo ali, estruturou aquilo ali, foram nós, em 1999, 2000. E nesse projeto eu restaurei vários monumentos de Mariana, Capela de Santo Antônio, Palacete de Vago de Belo Horizonte. Depois estive no Ceará também, trabalhando lá nós fundamos o Centro de Restauro do Estado do Ceará, ligado à Secretaria de Cultura do Estado. Retornei para Mariana, trabalhei com ateliê e lancei livros, Histórias e Causas da Pensão de Dona Ritinha, uma visão sobre Bento Rodrigues. E agora trabalho no Gogô, onde lá eu fundei o Museu Minas em 2021, 16 de julho de 2021. E também sou professor da rede pública estadual e particular. Então essa é a minha trajetória. Você falou agora que o início da sua trajetória foi fazendo as coisas, aprendendo, dando oportunidade. Você vendeu sua bicicleta para aprender, para comprar peça. A gente vê em Mariana que será que no futuro vai ter artista? Vai ter escultor em madeira, vai ter pintor? Porque a gente não vê essa formação de jovens nessa área. Você acha que o mercado é atrativo? Porque muitos jovens pensam só em trabalhar para mineração, eu quero trabalhar em tal área, eu quero ser técnico, eu quero estudar. Mas a gente vê que os artesãos, os artistas, esse dom que a pessoa nasce com ele. Como é que você vê isso no futuro? Está difícil achar aprendiz, Leandro, a arte, cara, é uma coisa a longo prazo.
São 38 anos, 39 anos que eu trabalho com arte, desde 1986 que eu comecei. Então, eu fui começar a ganhar dinheiro com arte uns 8 anos depois, já uns 7 anos depois, 6 anos depois, no projeto do SEDAC, né, que foi o primeiro trabalho que eu tive, assim, inclusive de carteira assinada como artista mesmo, né, e também, assim, mas era uma coisa mais para me sustentar mesmo, né, ganhar dinheiro com arte mesmo, ganhar lá para os 30 e poucos anos. Sobreviver, né? Sobreviver, né? Vamos dizer, sobreviver da arte, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa com todo conforto, dou dignidade para minha família, né? Trabalhando muito, né? Dando aula, né? Você sabe, você também é professor, né? Trabalho em vários lugares, né? Vários locais. Então, assim, então hoje eu tenho uma vida, né? Relativamente, pode dizer assim, se você for olhar em relação a muitos, uma vida até boa, né? Uma vida estruturada, dou dignidade para minha família e tal. Mas é uma coisa a longo prazo, né? Então, eu não sei se a juventude hoje, que tem assim, que as coisas muito imediatas, eu não sei se eles vão ter a persistência, né? Que essas gerações passadas, principalmente nessa área de arte. Tem hora que o mercado está bom, tem hora que o mercado está ruim, né? Então, é uma coisa de persistência mesmo. Agora, mesmo com essa militância na arte, eu lembro que você esteve trabalhando na Prefeitura de Mariana e foi ali uma das pessoas que teve um olhar diferenciado para o artista, né? E quando o Celso assumiu, foi em 2008, você 2012, o senhor estava junto e ali plantou a semente que foi criada a Casa dos Artistas. Como é que foi a concepção da Casa dos Artistas em Mariana? A Casa dos Artistas em Mariana, na época a gente tinha o ateliê meu e do Geraldino Silva ali na subida da Valdemar Moura Santos e do Edésio, na época também ao lado. E ali, a gente trocando ideia ali, nós resolvemos fundar a Associação dos Artistas Plásticos Marianenses. Inclusive foi no ateliê na época do Edésio, a MAP, Associação Marianense dos Artistas Plásticos. E ali a gente, a partir do momento que nós fundamos a associação, precisava aí, né, começou a ter necessidade de uma sede. E aí, na época, né, eu fui trabalhar na secretaria, conversando com o Celso, falei com o Celso a necessidade de ter uma sede, uma casa dos artistas, né, e tudo mais. E aí, na época, o então prefeito Celso Porta, ele alugou uma casa, né, e assim ficou constituída a Casa dos Artistas. Os artistas expõem, tudo, né? Atualmente Geraldino dá curso lá. Então, foi um projeto interessante, um trabalho interessante. Bom, vamos falar agora de outro assunto também que teve sua dedicação como cidadão, né? Que você foi morar no Morro Santana, que é o Gogô, a gente chama carinhosamente de Gogô. O nome vem lá que os ingleses compraram a área do João Vamos Vamos e traduziram Vamos Vamos para o Go, que em inglês quer dizer ir, né? Aí ficou Gogô, e aquela toda a área em cima. O senhor morando lá, o senhor percebeu o parque arqueológico, percebeu toda essa mobilização para participar, né, da criação do parque, estava junto com a ACAM desde 2008, com essas criações, antes ainda da EMA, foi feito um abaixo-assinado da seu ateliê, junto com o Geraldino lá, para pedir o tombamento federal do Parque do Gogô em 2003. Fizemos juntos isso lá, eu lembro, lá foi onde todo mundo foi assinar, e isso foi o pontapé inicial para que o Parque do Gogô começasse a ter um reconhecimento. Então, desde 2003, essa luta, né, para reconhecer o Parque do Gogô. E a partir daí, o senhor resolveu criar o Museu Minas do Gogô. Como é que foi esse processo de criação e tomar essa decisão de fazer um espaço dedicado à memória de Mariana? Bom, Leandro, a motivação ali, né,
Primeiro que em 2004 eu adquiri o terreno lá no Gogô. E aí, a partir desse terreno que eu adquiri lá, e quando comecei a mexer para construir minha casa, meu pedreiro mexendo lá no terreno, a área lá ainda era uma área que não tinha muita construção. E aí, ele mexendo lá para fazer as bases, ele acabou encontrando algumas peças lá, alguns artefatos ligados a essa questão do trabalho da mineração lá, ao trabalho do africano escravizado, né? Então, assim, e lá era onde eu construí, era uma antiga fazenda do senhor Valdemar. O senhor Valdemar, ele tirava ouro em vários pontos lá do Gogô lá e processava o material no terreno, na parte do terreno onde que eu comprei. Então, a partir daí, né, inclusive, as chaves da igreja Santana do Morro foram encontradas lá, inclusive reconhecidas pelo chinês, pelo senhor André, né, já falecidos, pelo o senhor Ionhô, né, pessoas antigas de lá, reconheceram, e botei artefatos como cachimbo de escravo, né, e outros tantos, e comecei a perceber, né, a importância daquela região, né, que para a história de Mariana, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, e para a preservação da história dos africanos escravizados. É que Mariana que tem quase nenhum espaço, né? Não é melhor dizendo nada, né? Nada. E aí, né, a gente já estava naquela batalha, né, para tombar a região do chamado sítio arqueológico do Gogô. A gente já estava naquela luta, né, a questão das peças da igreja, e uma coisa foi puxando a outra, e chegou em 2008 até se fazerem um dossiê de tombamento, né, do Gogô, do sítio arqueológico da região lá do Gogô. Lá, decreto, né? Decreto, de tombamento e tudo mais. Mas depois isso foi caindo no esquecimento. Não sei porquê, se foram questões políticas. Até a igreja veio, né? Até as peças da igreja Santana vieram na época. Vieram, estão aí as peças Santana. Mas essa história meio que foi caindo no esquecimento. Parecia que tinha uma vontade, alguma coisa travava, né? E aí foi surgindo, eu fui percebendo que eles queriam passar uma borracha nessa história toda, deixando a coisa, o tempo ir consumindo essa ideia. E aí, quando eu percebi isso, eu pensei comigo, não vou deixar essa história acabar assim, não. Eu já tinha algumas peças lá, reuni peças que eram do acervo pessoal, que eu tinha comprado em antiquário, peças da minha família, né, que minha família é uma família antiga em Mariana, minha bisavó tinha pensão. Então, inclusive, uma das primeiras pensão da Era do Ouro, né, da Era do Trem, aliás, corrigindo, da Era do Trem. Não tinha. E tinha muita coisa antiga também. Então, eu fui juntando esse acervo, eu pensei, não, vou fundar um museu aqui, um museu da Fundação de Mariana e de Minas Gerais. Está de parabéns, porque é um desafio muito grande, tá? E, consequentemente, esse museu, ele trouxe essa valorização da história do africano escravizado, da preservação da história desse africano escravizado, que trabalhou, que foi a principal engrenagem da construção da cidade, retirando ouro nas minas do Gogô, em condições insalubres, né? Muitas vezes até sem roupa, trabalhava nu, seminu, com tanga, né? Com a parte do corpo imerso na água, né? E bateando ali em meia friagem, né? Inclusive tem um vidro de remédio que eu encontrei lá, que tem a palavra Opododoc gravada nesse vidro, e a palavra Londo, e a palavra Opododoc era um remédio que era utilizado para tratar doenças ligadas à friagem, pneumonia, reumatismo. Então, quer dizer, mostrando ali as principais doenças, fora a silicose, né, que é uma doença de mina que a gente já conhece, mas tem essas doenças de friagem, principalmente no século XVIII, XIX, que eles não tinham nenhum tipo de
salubridade, trabalhavam descalço, seminus, alguns nus, né, como a gente relata no livro. Então, comprovando isso em relatos de muito livro, como o de Laurentino Gomes, que ele fala a respeito disso, as condições que os africanos escravizados trabalhavam nas minas. Então, é uma prova concreta daquilo que está em muitos livros que estão sendo escritos agora. Então, é um patrimônio importante da memória desses africanos escravizados que trabalharam aqui na região, né, 200 anos, né, e que foi um verdadeiro holocausto. Podemos falar que lá no museu tem várias peças, né, de extração, peças que eram usadas, ferramentas, no dia a dia da mineração. Isso. Então o Museu Minas tem lá uma parte que é o cotidiano da mineração, com utensílios, com peças. Então, como foi adquirindo essas peças e como que você explica para as pessoas que vão lá? Olha, essas peças, né, igual eu falei com você, foram adquiridas aí, né? Algumas peças eu encontrei na minha casa lá, e no terreno lá que era do seu Valdemar, que depois passou para os Bretas. E o seu Valdemar, o que ele fazia? Ele processava o material que ele tirava na região do Gogô, nesse terreno. Tanto que o fundo do meu terreno era todo cascalhado. Então, a partir do momento que o meu pedreiro começou a fazer a fundação lá, ele foi encontrando uns cachimbos, foi encontrando umas picaretas, né, uns pocões, né, alavanca e tal. E a participação das pessoas ao serem informadas do museu. Qual foi a contribuição do povo de Mariana para a construção do acervo do Museu Minas? Olha, assim, algumas pessoas, né, quando viram que eu estava montando um museu ali e tal, e começou, né, até a ser divulgado, de vez em quando as pessoas chegavam, né, igual o seu Beneviano daqui, né, eu tenho uma colher lá de minerador. Você quer? Você quer para o seu museu e tal? Assim, aceita. A outra, eu tenho aqui aquela peça que ilumina a mina, como é que fala? O gasômetro. Eu tenho um gasômetro aqui e tal. E aí, eu disse, não, aceita. Então, o pessoal foi doando essas peças, né? E aí eu fui formando o acervo, né? Cadinho de fundição de ouro. E eu fui formando esse acervo, né? E hoje o Museu Minas, ele é o primeiro museu referente à Fundação de Mariana. Ele é o primeiro museu referente inaugurado através de uma tecnologia de live no mundo, né? E ele também é o primeiro museu de Mariana referente ao trabalho, à memória do escravizado, a memória do africano escravizado e seus descendentes. Podemos falar que o senhor está recebendo lá muitas visitas, né? E, inclusive, as visitas vão alguns historiadores, vão alguns arqueólogos, alguns professores da UFOP, ou seja, são visitas técnicas especializadas. O que eles falam sobre o acervo do Museu Minas? O que o senhor lembra? Olha, teve lá o professor de turismo, né, do curso de turismo da UFOP, e, inclusive falou da importância do museu, falou da questão, inclusive falou que ele viu lá o que tem de mais moderno na montagem de museu, né? Ressaltou isso, né? Um depoimento que, inclusive, você mesmo gravou, né? Tem vários arqueólogos que já visitaram lá, né? Inclusive deixaram material de arqueologia, né, cartilhas de arqueologia para mim lá, passar para as crianças, né? Então, assim, foram vários profissionais, tem a professora da área do curso de letras, teve lá também, junto com uma turma, do curso de extensão, Saberes e Fazeres, da UFOP, também, do CHS também, todos eles ressaltaram a importância do museu, a importância de se estar preservando o sítio arqueológico do Morro Santana Gogô, Morro Santo Antônio. Por quê? Porque o que tem ali no museu é uma pequena amostra do que tem lá, né? Do que existe, né? Do que pode existir lá.
né? As ruínas, né? Alguns querem, porque eu fiz um presépio, né? Então, no museu a gente tem peças que foi eu que confeccionei. Então, por exemplo, o cenário do presépio é o Morro Santana Gogô. Então, você tem lá a igreja de Santana do Morro, você tem as exemplares das primeiras construções, você tem os mundéus, tem o aqueduto, a Lagoa Seca, então você tem todo aquele cenário. Então, quando as pessoas, os buracos, sarilhas, as bocas de mina, quando as pessoas chegam lá e veem aquele presépio, né? E aí ele ainda é mecânico, né? Funcionando, então todas as peças mexendo, causa encantamento nas pessoas, as pessoas elas chegam lá, não, onde que fica esse lugar? Não, esse lugar fica, eu abro a janela do museu e mostro para eles o Morro Santana, e vou mostrando onde fica aquilo que está representado ali. Então eles ficam encantados, né? Então, essa é importante, né? O museu mostra essa questão, o quanto é importante se preservar aquele lugar que está ameaçado, né? Aquele local que está ameaçado, né? Pelas invasões, pela mineração ilegal. Tem que regularizar o parque. É importante também te lembrar o papel do museu na questão da chamada Rota dos Escravizados. Eles saíam lá da África, passavam pelo chamado ponto de não retorno ali em Angola, tal, que era a produção de Portugal, e vinham para o Rio de Janeiro, eram vendidos, eram trazidos e destino final nas minas. As minas. Então, foi até o Zaqueu Astoni, né, doutor Zaqueu Astoni, que ele é advogado na área da OAB, milita na área da história, né? Ele teve aqui no jornal e falou com a gente isso, que o museu tem uma função muito importante nessa questão da Rota dos Escravizados da Unesco. E, inclusive, ele pode ser tombado, toda aquela região ali, com patrimônio mundial. Como é que você vê essa novidade? Eu vejo isso de forma muito positiva, porque realmente é um grande registro e talvez, assim, se você for analisar aqui na região, você tem ali porque o gogô, ele na verdade, ele vem, né? Você tem o Veio do Ouro, que sai lá do Passa 10, no Ouro Preto, passa no Veloso, depois passa no Morro São Sebastião, passa no Morro Santana, né? E aí vem e passa lá no gogô, é o Veio do Ouro. E todos esses locais tinham a mesma estrutura que tem aqui no Morro Santo Antônio, no Passagem Mariana, que tem lá no gogô, no Morro Santana. Só que em Ouro Preto, muitos desses lugares foram ocupados, foram ocupados por pessoas, moradias, né, de forma irregulares. Do Parque da Queimada. Então aquilo ali descaracterizou muito. Agora o Morro Santana, Morro Santo Antônio ainda está in natura, né? Está como se assim, eles tivessem terminado de trabalhar e ido embora. Só falta protelar das vidas, né? Só protelar então, é um importante acervo para ser preservado, né? A gente tem, assim, eu falo que o gogô Morro Santana é a Machu Picchu do ouro, da mineração do ouro, né? Você me lembrou agora, né? O cônsul de Portugal que esteve visitando lá, o Rui Costa, né? Na época ele falou que ele comparou o Parque do Gogô com Pompeia. Ele comparou, né? Ele é cônsul, já viajou muito e tal, lá da Europa, né? Então, quer dizer, ele teve essa visão, né? Tiveram também uns turistas, casal de Curitiba, que também viaja muito, já viajou a América Latina toda com motorhome. Até poucos dias atrás eles estavam na Itália, né? Mandaram até falar comigo que estavam na Itália lá, que estavam rodando na Itália lá, e eles compararam a Machu Picchu. Eu não tinha falado nada com eles. Quando eles viram lá o gogô, o Morro Santana, disseram, nossa, isso aqui parece com o Machu Picchu. Então é um lugar, né, que realmente merece pela importância que tem nessa história da escravidão e da mineração do ouro. Porque o ouro que saiu do gogô, ele financiou a construção de Mariana e financiou também parte da Revolução Industrial na Inglaterra. Sim.
Então, ele está ligado à história mundial de uma atividade, né, que movimentou a economia do mundo. A escravidão, no século XVIII, XVII, XVIII, XIX, principalmente XVIII, movimentou a economia mundial. Inclusive, tinha as indústrias de navios negreiros, elas tinham ações na Bolsa de Valores da Inglaterra, de Londres. Né? E o principal acionista era o rei da Inglaterra. Né? Depois a Inglaterra começou a combater a escravidão, né? O tráfico de navio negreiro e tal, a coisa toda. Mas a escravidão, né, foram duas economias. A extração do ouro aqui na nossa região, né, na América Latina toda, como a prata, o ouro no Peru, no México e tal, o ouro na nossa região aqui. E a escravidão movimentou a economia naquela época, mundial, inclusive com os navios negreiros tendo ações na Bolsa de Valores de Londres. O senhor citou agora a questão do ciclo do ouro, que movimentou a economia numa época, criou-se uma coisa mágica naquele tempo, né? Tinha gente saindo de Portugal para vir aqui, o rei com medo de esvaziar Portugal, proibiu as pessoas de vir no Brasil, né? Que vinham todos os portugueses para cá, tal. Você teve um boom. Só que quando foi chegando em 1740, 60, foi caindo a mineração, foi entrando em declínio. Esse declínio foi se arrastando até idos de 1800 e pouco, né? Em 1815. Então a mineração do ouro ela teve um auge, depois teve um declínio. Depois que assumiu foi as companhias inglesas, né? Que é outra forma de explorar o ouro. Mas hoje nós estamos aqui vivendo o ciclo do minério de ferro. E nós temos perspectivas que um dia vai acabar. O minério não dá duas vezes. A cidade pertinho aqui, a gente está vendo que está vivendo em Itabira, por exemplo, né? Vive essa dilema aí, né? E depois o minério de ferro? Como vai sobreviver as cidades? Então, você acha que o Parque do Gogô, o turismo, é uma alternativa para a Mariana? Porque, pelos nossos dados, por volta de 100 anos, mineração em Mariana de ferro não pode acabar. Nós não vamos estar aqui. Mas quem vai estar em Mariana vai viver o declínio da mineração de ferro. Então, será que o Parque do Gogô, o turismo, o que será a função que vai gerar emprego e renda para a nossa região no futuro? Bom, Leandro, você tocou num ponto interessante, porque antes de exaurir, né, no caso ele está falando do minério de ferro, no período do ouro, antes do ouro exaurir, teve um período da decadência. Ele não acabou de uma vez. Não. Ele foi diminuindo a produção, e aí, por exemplo, você tem essas grandes igrejas que foram construídas aí, teve igreja que começou a ser construída no auge, e teve igreja que ficou inacabada. Por que ficou inacabada? São Pedro é uma delas, né? Demorou muito a acabar, né? Catas Altas é inacabada, né? Igreja de Catas Altas. Então você tem várias igrejas que foram ficando inacabadas. Por quê? Porque foi faltando dinheiro, né? No caso ouro, para terminar de construir, porque essas igrejas também para construir, elas não eram baratas na época, não. Elas eram mão de obra, material, mais difícil que hoje. Apesar da mão de obra ser escrava, custava muito, né? Tirar pedra, né? Construir aquelas paredes grandes de pedra, a mão de obra especializada de arte, eles não cobravam barato, não. Os artistas que trabalhavam naquela época, eles eram contratados, eles recebiam pouco, não. Entendeu? É um trabalho enorme também, né? É um trabalho muito grande. O cara passava anos, né? O profissional passava anos trabalhando ali. Era uma coisa. Tem igreja que demorou 70 anos, né? 70, 50, 70 anos. Imagina uma obra com 70 anos. Então, assim, e aí nesse período você tem um período de decadência, em que a coisa começa a minguar, né? Popularmente falando. Então, no minério de ferro também, nós vamos ter o período de decadência. Agora nós estamos vivendo o auge, né? Batendo recordes e recordes de arrecadação. Dobrando o dinheiro no imposto, né? Todo dia abre uma mineradora e agora Mariana, né? Então, assim, a coisa está bombando. Mas vai chegar uma hora que vai começar a entrar em decadência.
Hematita já não encontra mais em Minas Gerais. Nós temos aí o Tabirito, que já é o minério misturado, né? Então, quer dizer, hematita tem muito ainda, mas vai chegar a época da decadência. Quando chegar essa época da decadência, os municípios mineiros eles têm que estar preparados para enfrentar essa situação. Então, quem tem que fazer agora. Né? Nós temos uma nova administração entrando aí, a administração ela tem que pensar nisso agora, né? Para não deixar para chegar na época que começar a decadência, agora não que chegar a decadência já foi. Entendeu? Então, tem que começar a traçar esse planejamento agora, investir agora no turismo. Nós temos, hoje, Mariana, nós temos uma indústria, eu falo que ela é inativa, que é a indústria do turismo. Né? Ela sobrevive aí, eu sou 38 anos sobrevivendo do turismo, mas a gente sobrevive por causa do patrimônio natural que a cidade tem. Então, esses atrativos, bem ou mal, eles acabam trazendo alguém para visitar a cidade. Mas, se você falar assim, que a Secretaria de Turismo e Cultura, ela tem um trabalho desenvolvido em prol da cultura e do turismo para vender Mariana como produto, isso não tem. Nunca teve. Agora piorou, né? Porque a questão de Bento Rodrigues, a questão da lama, Mariana está conhecida em alguma cidade da lama. Viajando fora de Mariana, a gente conhece com pessoas, fala, Mariana acabou lá, né? Até hoje, 9 anos depois, as pessoas ainda acham que a cidade acabou. Porque não foi feita uma propaganda a nível nacional para mostrar as belezas de Mariana. Foi feito sim uma campanha de notícias na época mostrando destruição de Bento. Então, tragédia de Mariana era a foto de Bento Rodrigues. Né? Paracatu. Então, isso aí impactou as pessoas. Então, você acha que isso teve um prejuízo ao turismo de Mariana? Olha, com certeza teve um prejuízo, sim. Né? Justamente por causa dessa divulgação. E também as administrações que passaram depois não souberam aproveitar. Olha aqui, ó, né, a entidade responsável aí pela reparação. Vamos sentar, eu quero que vocês, vamos fechar um pacote aí com as principais emissoras aí de publicidade, de televisão do Brasil e do exterior, e eu quero que vocês vendam Mariana como um produto turístico, falando das atrações que a cidade tem, convidando as pessoas para visitar a cidade, mostrando os principais atrativos, tanto históricos quanto naturais e tudo. É isso que é trabalhar o turismo. Agora, não se divulga a cidade, não se conhece aquilo que não é divulgado. Né? Com certeza. Então, Mariana fica sobrevivendo de um turismo assim, da sorte, né? Só a Mariana, tal, vamos lá conhecer, tal, uma cidade perto de Ouro Preto, sempre usa essas referências, né? Mariana, tá uma cidade histórica lá, não, bacana, vou lá conhecer, às vezes da propaganda do boca a boca, né? E não é qualquer cidade histórica, é a primeira de Minas, né? A primeira capital, a primeira cidade, primeiro dos estados. Então, tudo de Minas começou aqui. Bom, Eduardo, voltando para o assunto do museu, né? Sobre a visitação. Outro dia eu divulguei no jornal Espeto a visitação dos alunos do Colégio Flecha. E pouco depois foi outros alunos, sempre dentro de uma escola indo lá, né? Que bom que as crianças estão indo, estão aprendendo, estão visitando o acervo. Eu acho que essa educação patrimonial que o museu faz é excelente. E fora com os turistas também que vão no museu. E como é que o senhor faz com o museu? Porque o museu, todos saibam disso, o museu é de graça. A entrada ninguém paga nada. A entrada é franca. 800, né? Então uma pessoa do povo, uma pessoa faz o museu sem ajuda de ninguém e ainda o museu é gratuito. Entrada é gratuita. Né? E lá eu já recebi várias escolas públicas, né? Do município de Mariana, escola aqui de Passagem já foi do município aí, já foi a escola do Morro Santana, né? Algumas escolas do centro de Mariana, escolas particulares, Dom de Souza, Arte do Saber. Até a escola de São Paulo, foi lá, não foi? São Paulo, recebi 100 alunos no cursinho pré-vestibular popular de São Paulo, lá Vitor Janotti.
Eles ficaram o dia inteiro comigo lá, inclusive vieram a Mariana exclusivamente para visitar o museu. Exclusivamente para visitar o museu, 2 vezes. Eles vieram em Mariana. 2 anos. 2 anos. Eles vieram, né? Eles vieram com destino a Ouro Preto e reservaram um dia para visitar o Museu Minas do Gogô, né? Através da internet, de sites, né? Do Jornal Espírito, toda a divulgação que é feita por nós aí. Eles tomaram conhecimento do museu e eles fazem questão. Não, vamos ao europeu, vamos ao Museu Minas, por quê? O professor lá falou, né, comigo que é um dos poucos museus que tem esse contexto, né, da mineração, da questão da escravidão, que mostra claramente isso, conta essa história. Então eles fazem questão, né, para eles virem ao Ouro Preto e reservar um dia, uma coisa que a gente mexe com turismo, a gente sabe que isso não é normal. Né? Dia... O pessoal vem, fica lá concentrado. Nesse dia, como é que foi a recepção do Gogô? Pois é. 100 alunos de São Paulo. 100 alunos vieram. A estrutura, como é que foi? Aí vieram, perguntaram, tem lugar para a gente almoçar aí? Eu disse, olha, tem um restaurante aqui, né, próximo aqui à rodovia aqui, de repente ele serve almoço para vocês. Chegaram lá, conversaram com o dono do restaurante, né, estacionaram ali no posto Perseverança, né, que tem lá próximo lá, conversaram com o dono do restaurante Bonanza, e ele serviu lá essas refeições lá para o pessoal, né? Então eles consumiram no mercadinho que tem lá. Então, assim, foi muito bacana, porque eu fiquei muito alegre, satisfeito com isso, porque ali eu comecei, inclusive registrei tudo, e fiz questão de registrar, porque eu percebi ali, assim, o museu está movimentando a economia do lugar. Então isso é fazer turismo. É você trazer as pessoas para o lugar e movimentar o lugar economicamente e todo mundo ganhar. Né? Todo mundo ganhar. Então, de parabéns, Eduardo, pelo trabalho, pelo seu voluntariado de fazer esse museu e pela sua dedicação à história de Mariana, à valorização dessa herança que nós temos e pela luta incansável na construção do Parque do Gogô. A gente sabe que de todas as forças envolvidas aí, econômicas, as forças políticas, né, que barram a criação do parque até hoje, barraram até hoje a criação do parque. Que no futuro, pessoas tomam decisões mais técnicas e menos política. Queria saber agora, para quem está nos assistindo, né, como faz para fazer visitação no Museu Minas do Gogô, se é através do site, né, www.museuminasdogogô.com.br, eu sei que tem um site, e também como que fica para pessoas? Por telefone, por e-mail? Geralmente as pessoas agendam comigo pelo meu telefone, né, meu WhatsApp, que é um 931, né, 988750892. Repete, por favor, devagar. 931, né? 988750892. É o meu telefone, o WhatsApp. Então, eles, às vezes, pelo Messenger também, as pessoas que me têm no Facebook, né? Eduardo Campos, né? Mariana, entra em contato comigo, né? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar também, Leandro, essa questão referente ao Dia da Consciência Negra, que é de minha autoria intelectual, a criação da comenda Dom Silvério, racial Dom Silvério com pimenta, entregue pela Câmara no dia 20 de novembro. Né? Eles entregam antes, né, junto com a cerimônia, com outras comendas que tem da Câmara. Mas quando foi feito o projeto, na época, em 2011, então, indicação, inclusive, do vereador, professor Reginaldo, eu fiz a criação, né, a criação intelectual, né, do projeto, como que ia ser, da comenda, e passei para o vereador Reginaldo, que ele, como vereador, entrou com a indicação. Então, se eu não me engano, só em 2018 que foi ser entregue a primeira comenda. Ela foi criada em 2011 e em 2018, porque eu cobrei nas redes sociais a entrega dessa comenda. Então, a partir de 2018, começou a entregar essa comenda. A primeira que recebeu foi a Aida Anacleto, ex-vereadora Aida Anacleto. E outros já receberam, mas o criador dessa comenda, Dom Silvério Gomes Pimenta, né, racial, o criador intelectual sou eu, e na Câmara de indicação do vereador
Reginaldo, né, votado em plenário lá. Então é uma encomenda que é entregue todo o ano, né? Então já era um trabalho que eu já vinha fazendo dessa questão da consciência negra e da valorização da história do africano escravizado, a história do negro de Mariana, né? Já desde 2011. Então as coisas elas não surgem como encanto, elas vêm dentro de um processo. Então o museu ele faz parte de todo esse processo, inclusive da questão do poder público fechar os olhos e tentar apagar essa história. Bom, muito obrigado pela conversa, pelo seu tempo, e eu recomendo a todos que estão aqui assistindo a tirar um tempo, conhecer o Museu Minas, que é uma viagem diferente ao passado. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, é sempre um prazer estar vindo aqui, conversando com você, nós somos parceiros, né, caminhamos sempre juntos aí, e falar, né, desse trabalho do Museu Minas é algo que me orgulha muito, porque fala justamente de uma parte da história, né, que a gente não vai encontrar nos livros didáticos, essa questão da escravidão, né, e vem valorizar todo esse trabalho, né, do africano e a contribuição dele na história do Brasil.